Alto da Boa Vista, Cuiabá. É lá que vive um povo guerreiro, que viu seu território ser invadido e destruído, vítimas de inúmeras violências. Foram os brancos. Eu não sei de onde eles apareceram aqui na Terra. Porque era um espaço enorme para caçar, pescar, fazer tudo o que é necessário para nós. Mas hoje em dia tem muitos brancos ao nosso redor. De onde eles vieram? Aqui sempre foi território do povo Chavante. Maraiuatissed refere-se à terra. Maraiuatissed refere-se também a qual é a nossa descendência. Oi, pessoal! O programa de hoje é uma homenagem ao Dia do Índio, celebrado em 19 de abril. Eu vou contar para vocês um pouco da história da etnia Chavante, que foi tema de um documentário produzido pelo Ministério Público Federal. Por meio de imagens e depoimentos colhidos diretamente na região do Alto da Boa Vista, vamos entender pelo que eles passaram quando deixaram de ser um povo isolado e tiveram suas terras invadidas em 1950. Os brancos chegaram quando eu tinha na base de 15, 16 anos. Eles não trouxeram coisas boas para nós. Não tinha coisa assim que dava preocupação para a comunidade que morava aqui. Mas com a chegada dos brancos, houve morte. Em 1950, o governo de Mato Grosso cedeu à União as terras para a demarcação do território Chavante. Foi dado um prazo de 2 anos para o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que antecedeu a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para demarcar a área. Mas o próprio Estado, em seguida, alienou as terras e a área foi adquirida por Ariosto da Riva. O Ariosto da Riva estava atrás da terra demarcando. Vinha de avião, passava em cima da aldeia procurando por terra. Então daí começou. Logo outros vinham se aproximando das aldeias. Eles perambularam, caçavam nessa região. Nos chamados anos de chumbo, os governos brasileiro e do estado de Mato Grosso continuaram incentivando a ocupação, com um projeto expansionista impulsionado pela ditadura militar. No começo da década de 60, havia interesse de grandes grupos econômicos se instalarem ali, né? E com a instalação do regime militar no Brasil, esses grupos conseguiram que aquela comunidade fosse removida dali para dar origem a um grande empreendimento agropecuário, que era a agropecuária Suyamiçu, que foi considerada na época a maior fazenda do mundo, conta-se essa história, né? Uma fazenda que tinha quase 1 milhão de hectares, que foi instalada sob terras tradicionais chavantes. Ariosto da Riva se associou com a família Ometo para instalar na região a agropecuária Suyamiçu. O fazendeiro iniciou um processo de caça e opressão aos chavantes, com picadas na mata realizadas por poceiros armados. Os indígenas tentavam resistir, mas nesses confrontos, muitos foram mortos, incluindo crianças. E o espírito guerreiro desse povo começou a enfraquecer diante das armas de fogo e da opressão sofrida. Quando os brancos chegavam na aldeia, eles falavam: "Vocês devem sair daqui. Eu vim. Eu comprei a terra. Essa terra é minha. Ninguém pode permanecer, nem morar aqui. E nem praticar a cultura aqui dentro. Vocês devem sair daqui, abandonar essas terras. Fiquem longe da minha terra." Então eles aguentavam essa pressão que os brancos faziam naquela época, porque os velhos resistiam, mas quando invadiam a aldeia, matavam os índios. Eles aprenderam, por exemplo, que o bom era pegar primeiro as crianças, que são os mais indefesos, que você fica ali, e que isso desestrutura de maneira muito radical as aldeias. Então você tem muito relato de crianças sendo mortas de maneira da mais vil que você pode imaginar.
Diante de tanta violência, os chavantes cederam a uma aliança com o inimigo. Ariosto da Riva propôs fundar uma nova aldeia próxima da sede da fazenda. Trabalharam recebendo apenas comida pelo serviço. Primeiro, essa comunidade foi empregada como mão de obra para a instalação desse empreendimento, para abertura de pistas de pouso, desmatamento de áreas onde iniciou a pecuária ali. Ali convivemos com os brancos, trabalhávamos como escravo. Só davam banana, só davam comida e nunca levamos nada. Por aí que começou a dificuldade. Não tínhamos tempo para caçada como antes do contato. O dia todo trabalhando. Não tínhamos o fim de semana também. Para nós, o trabalho era direto assim. O Ariosto da Riva me chamou para falar para a comunidade trabalhar. O primeiro trabalho que nós fizemos foi o campo de aviação na sede Suiá. Daí ele fez proposta de dar comida para quem estava trabalhando. Não dava dinheiro. Trabalhávamos sempre à toa para ele. Só oferecia comida para nós. Então, isso eu me lembro muito bem. Com essa invasão até nos amansaram, assim, nos usando para trabalhar. A presença dos chavantes passou a ser um incômodo para o fazendeiro e eles foram removidos pela primeira vez de seu território. Agora vamos para um breve intervalo e na volta eu vou mostrar como os chavantes de Maraiuatsed conseguiram voltar para o seu lar, sua terra tradicional. Não saia daí! No tempo da ditadura militar, que a gente sofreu muito. Aí não podia ficar para trás, que eles falavam que se alguém ficar era massacrado. Depois de perderem suas terras, os chavantes de Maraiuatsed foram por várias vezes obrigados a mudar de lugar. A dispersão da comunidade de Maraiuatsed tornou-os extremamente vulneráveis e onde chegavam eram hostilizados por seus pares. De São Marcos, parte do grupo foi para Couto Magalhães, em seguida para o território de Areões e por fim seguiram para Pimentel Barbosa. A minha família saiu de São Marcos para Couto Magalhães. Ali juntamos com outros chavantes daquela região, mas houve um problema também com os chavantes de Couto Magalhães. Então, decidimos sair de lá e ir para Areões. Decidimos ir para a terra de Areões, por motivo de política interna. Depois de um ano, fomos para Pimentel Barbosa. Então, cada ano, cada época, a gente vinha se aproximando com a Mãe Terra, sonhando em vir para cá de novo. E a gente ficou na década 80, Capinápolis, depois veio para reserva de Areões, na década 82. Depois viemos para a reserva Pimentel. Esse grupo viveu uma permanente diáspora dentro dessas comunidades. Quando acontecia alguma coisa ruim naquela comunidade onde os índios chegaram, eles eram responsabilizados por esse algo ruim que aconteceu, em acusações de feitiçaria e tal. Quando saímos daqui para outras regiões, nos maltrataram, criticavam. Fomos sempre desmoralizados por sermos descendentes de Maraiuatsed. Temos sangue de bicho. Então essa desmoralização existia onde passamos em cada região. Muita gente falava mal de nós e queriam acabar conosco também. Mas como reconhecemos que o nosso grupo diminuiu muito com a chegada
para São Marcos, aí decidimos, assim, resistir e mostrar raça, que temos coragem de nos defender e voltar de novo a crescer a nossa descendência. Os Chavantos de Maraiawatsed foram expostos à violência excessiva, humilhações, privações de toda a ordem, perda de sua cultura, dos seus ritos. Ficaram 45 anos perambulando à espera de voltar para seu território, seu modo de vida. Um longo período tortuoso que marcou até mesmo as novas gerações, um processo chamado transgeracionalidade. Por exemplo, durante as conversas que eu fui tendo, muitos dos jovens tinham reações emocionais muito intensas durante isso. Não viveram, mas o fato dos seus pais terem vivido, o que seus pais passaram para ele, o que seus avós passaram para ele, faz com que eles tenham uma vida, carreguem um sofrimento muito forte, que vai se manifestar de outras maneiras, vai se expressar de maneiras distintas. Na época, em 92, esse território era propriedade de uma empresa italiana, da AGIP. Inclusive fizeram uma ampla mobilização na Itália, no sentido de denunciar a presença da empresa sobre um território que era indígena, né? Que era reivindicado como território indígena. E aí, durante a época 92, eles conseguiram um compromisso público da empresa de que a terra seria entregue à FUNAI para a demarcação da terra indígena Maraiawatsed. E eu fui com meu irmão Damião, a ECO, para participar na ECO 92, no Rio de Janeiro. Ali, a AGIP Petróleo fez uma carta, assim, que iria devolver a terra para os indígenas. Mas isso não ocorreu. Em apenas um mês após a promessa, a terra foi leiloada com a orquestração de latifundiários e políticos da região e ocupada ilegalmente por poceiros e fazendeiros. O MPF tomou para si a responsabilidade, né, como é previsto pelo nosso ordenamento jurídico, de levar adiante esse processo de desintrusão, que gerou um trauma muito grande. Foi um processo muito conflituoso e que gerou injustiças para todo mundo. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um decreto homologando a demarcação da terra indígena Maraiawatsed. Em 2000, a Justiça autorizou o retorno. Os poceiros recorreram. Entre novembro de 2003 e agosto de 2004, os chavantes ficaram acampados à beira da BR-158, aguardando um desfecho. Há uma fotografia em que a gente tem uma ponte no meio, os poceiros de um lado, a comunidade do outro e a polícia no meio, evitando um confronto iminente entre os grupos. E geralmente pessoas armadas, gente com poder político, presença de deputados de todas as esferas, estadual, federal. Em agosto de 2004, o STF acatou por unanimidade um recurso do MPF para restabelecer o retorno dos chavantes a Maraiawatsed. Mas eles só puderam ocupar 1/4 da área e os poceiros continuavam no território. Foram confinados em menos de 10%, 11% da área total que eles poderiam ficar. Ficaram ali de 2004 até 2013, antes de se conseguirem a retirada de todos os poceiros, fazendeiros que estavam ali, né, que usufruíram da terra deles, né? E então é um povo que tentando recuperar o que era seu, se manteve, né, na tentativa de não fomentar a agressividade, né? Pelo contrário, eles foram agredidos muitas vezes,
com incêndios nas suas terras. Em 2007, a Justiça determinou a saída dos poceiros. A sentença foi suspensa e só em 2010 foi reconhecido pela Justiça o direito dos chavantes às suas terras. O processo de desintrusão começou 2 anos depois. Havia toda uma infraestrutura urbana instalada, havia escola municipal, havia delegacia de polícia, havia uma rede elétrica, havia ruas calçadas. E devolver a terra para o povo chavante significava, em 2012, remover esse pequeno núcleo urbano dali. Então, foi um processo traumático para todo mundo, né? O processo de desintrusão só terminou em 2014. Havia pessoas que tinham título expedido pelo Estado de Mato Grosso. Então, essas pessoas perderam uma terra pela qual elas pagaram. Então, ao tempo que nós defendemos o direito do indígena e a gente reconhece o absurdo, a tragédia humana que foi praticada contra essa comunidade, a gente não pode ignorar que há uma responsabilidade tanto do Estado do Mato Grosso quanto da União nessa desorganização. Em 2016, o MPF entrou com uma ação civil pública contra a União, o Estado de Mato Grosso, a FUNAI e 13 herdeiros da fazenda Suiamiçu por violarem os direitos do povo chavante de Maraiuatsede durante a ditadura militar. Agora vamos fazer uma pausa rápida para conferir as notícias que foram destaque no Ministério Público Federal ao longo desta semana. Olá para você que acompanha o Interesse Público. É hora de ficar por dentro do que aconteceu essa semana no Redação MPF. E com medida de prevenção à transmissão do novo coronavírus, seguimos gravando em área externa. No Rio de Janeiro, a Justiça exigiu licenciamento ambiental para a atividade do Depósito Central de Munições do Exército em Paracambi. De acordo com a apuração do Ministério Público Federal, o descarte de munições e explosivos traz prejuízos ao meio ambiente. Em 2016, o Ministério da Defesa tinha repassado em 3 parcelas o dinheiro para a construção de uma quadra poliesportiva e um campo de areia no município de Mazagão. O problema é que até hoje a obra não está pronta. E não é só isso. Com a ajuda de 2 engenheiros, um dos sócios da empresa contratada entregou documentos falsos para comprovar o andamento da construção. Durante as investigações, o Ministério Público Federal recebeu um laudo do Ministério da Defesa que mostra que apenas 30% da obra foi concluída e que ela não serve para ser usada pela população. Com isso, o MPF pede que o valor gasto seja devolvido e que tanto o ex-prefeito quanto os representantes da empresa sejam condenados a pagarem multa e a responder por crimes como falsidade ideológica. E no Pará, o IBAMA realizou operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Pitereua, no município de São Félix do Xingu. A ação foi recomendada pelo MPF em Redenção. O desmatamento ilegal, a criação clandestina de gado e a exploração de garimpos ilegais vem se expandindo com força na região, principalmente em pontos de difícil acesso da Amazônia. Com essa última notícia, nós ficamos por aqui. Você pode acessar mais informações nesse endereço que aparece aqui. A gente se encontra na próxima semana. E no próximo bloco... O que mais me chamou a atenção no caso da terra indígena Chavante Maraiuatsede é a força da comunidade indígena na reivindicação pelo seu direito.
em casa é a frase falada em 14 línguas indígenas por procuradores da República que fizeram um vídeo pedindo para que a população indígena de Mato Grosso permaneça nas aldeias durante a pandemia da Covid-19. Devido aos casos confirmados de coronavírus nos municípios próximos às aldeias, 20 terras indígenas já estão em estado de alerta. Itida Itanga. Gudo Tuai Ked. Dioterali Tadisho. Ochagnikov. Ini Tekena. Etsuteki. Eunagelehe Etsegele. Eiduk Abanma Epezo. Siha Yauzen. Jiha Nakota. Jisaunehena. Techai cantar. Awori Peche Pequon. Ievonoé e o Vokuké. Alnapata Paiá. A Soron Ware a Samaran Uose. E para você que não ouviu o recado na sua própria língua, eu humildemente peço, fique em casa. Em Mato Grosso, elas são obrigatórias. Todos os cidadãos que precisarem sair de casa têm que usar máscara, essas feitas em casa mesmo. O governo estadual já distribuiu milhares delas à população e as ações continuam. Entre as medidas adotadas está também a suspensão das aulas na rede pública de ensino até o dia 10 de maio. Já quanto ao funcionamento do comércio, as medidas estão sendo tomadas em nível municipal. A partir de agora, quem vai abrir e fechar comércio ou qualquer atividade são os prefeitos de Mato Grosso. Se mantiver aberto, responsabilidade deles. Se fechar, responsabilidade deles. O Poder Executivo também está aumentando o número de leitos na Grande Cuiabá, que concentra a maioria dos casos. O Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, está sendo ampliado com 210 leitos. A obra deve ficar pronta até o fim de abril, com um investimento de R$2,5 milhões. São 180 leitos leitos clínicos que estão sendo construídos numa estrutura definitiva, ou seja, não é um hospital de campanha, não é algo que vai ser desmanchado após a epidemia, sim, vai fazer parte da estrutura já existente desse hospital. E aqui ao lado a construção de novos 30 leitos de UTI. Nós estamos trabalhando otimistas que nós vamos conseguir vencer esse prazo e ampliar de forma significativamente os leitos tanto de UTI como os de leitos clínicos na rede estadual de saúde do estado do Mato Grosso. Outro hospital de referência no estado, o Universitário Júlio Miller, também irá receber recursos para o combate à pandemia, graças à atuação do Ministério Público Federal. A Justiça acatou o pedido do MPF em 2 ações distintas e mais de R$900 mil recuperados por meio da Operação Ararate serão utilizados para a aquisição de materiais médicos e para adequações necessárias nos espaços físicos para receber usuários infectados. Esses recursos, que eles são liberados por meio de decisão judicial da Justiça Federal, eles então são remanejados ou levados a instituições hospitalares. Uma delas é o Hospital Júlio Miller, por ser hospital de referência a tratamento de pacientes com Covid-19 em Mato Grosso e também aquele que mais está necessitando de insumos e materiais para as suas UTIs. Além disso, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que R$1,3 milhão sejam direcionados a fundos de saúde para o combate à Covid-19. Os recursos são referentes a 25 ações relacionadas a campanhas eleitorais irregulares realizadas em 2018. O que a Procuradoria pede é que no momento dessa destinação, ao invés de seguir para a conta única do Tesouro, possa ir de fato já imediatamente para os fundos de saúde. Esse é um pedido absolutamente excepcional, apenas feito em atenção à situação de crise e emergência em que vivemos. Cerca de 15% a 20% desses valores que devem ser devolvidos são pagos voluntariamente. Então, apesar dos valores não serem altos, sim, são valores que recorrentemente podem ir entrando para ajuda ao combate. Lembrando que o tribunal tem mais de 100 processos
a julgar, muitos deles certamente com pedidos de devolução. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República já conseguiu no Superior Tribunal Federal a destinação de R$ 1.600.000 da Operação Lava Jato. E o Ministério Público Federal de Mato Grosso já anunciou a destinação de R$ 80 milhões de acordos de leniência para o combate ao coronavírus. E depois de tudo que passaram, como será que vivem atualmente os índios chavantes de Maraiatsed? Vamos ver? É um exemplo muito bonito, né, de vitória da comunidade indígena na luta pelo seu próprio direito. Eles se reorganizaram. Né? Dentro dessa dificuldade toda, eles conseguiram se reorganizar e fizeram um feito muito emblemático, impressionante, que é a retomada do território de Maraiatsed. Hoje eles estão lá e estão novamente fazendo vivendo em várias aldeias e conseguindo. Então, assim, eles não conseguiram se organizar na medida que aquilo foi muito difícil, mas conseguiram sim. Na verdade, eles não conseguiram imediatamente, né? E lembrar que foi um processo de violência de anos, de várias maneiras. Então, eles, eles mantiveram uma altivez de uma organização, uma capacidade de organização muito grande. Quando eu vejo crianças, eu fico muito feliz. Assim, em ver crianças brincando, que são da família. O único sobrevivente da minha família sou eu. Mas está se expandindo uma nova geração da minha família. Se contando todas essa história assim direta para os mais jovens, eles conhecerão, se abraçarão com a causa, com o sofrimento que nós temos, para que eles tenham uma vida melhor aqui nesta terra. E não ouvir de outras pessoas que você é um invasor da minha terra. Ninguém vai falar isso para eles, que eles nascem, sempre foi a terra de Maraiatsed desde ontem, hoje e sempre. Nunca vai acabar isso. Eu vejo meus netos brincando, crescendo. Então, isso foi muito bom para mim. Estar aqui de novo, como eu estava antes. Todo esse sacrifício que nós fizemos, desde o contato, genocídio, morte de pessoas, ameaças. Então, aqui eu não quero que haja. Aqui é a nossa terra. Eu quero paz aqui na nossa terra. Hoje estou em cima da nossa terra, territórios tradicionais de Maraiatsed. Então hoje, você está vendo que tem vento, estou bem respirado, não é como antes. Sofremos, triste, passando sede, morrendo criança, passando fome, culpando a terra dos outros. Então hoje estou ocupando a área, fiquei muito satisfeito e também estou agradecendo que me apoiou da minha luta, me acompanhou minha luta. Agradecendo. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, meu avô nasceu aqui. Então essa é a minha história, assim, de longo prazo. Então não podemos esquecer isso. Então era isso que eu queria falar para você. Que história, né, gente? E vocês podem assistir ao documentário completo no canal MPF no YouTube. E hoje o IP fica por aqui. Na semana que vem nós vamos assistir ao documentário MPF 30 anos, que mostra alguns casos importantes que contaram com o trabalho do Ministério Público Federal. Até lá! Beijo, tchau, tchau!